Bem-vindo a todos! Meu convidado de hoje é o pastor Samuel Valério. Ele vai nos ajudar com o capítulo 5 do Evangelho de João. O capítulo começa com a cura de um paralítico com grande compaixão de Jesus. Em seguida, Jesus passa a falar sobre aspecto importante da Trindade e Cristologia. Bem-vindo de novo, pastor Samuel. Obrigado, Xavier, por estarmos aqui juntos novamente. É um prazer retornar ao seu programa e para discutirmos aqui algumas curiosidades, peculiaridades que esse texto nos apresenta, e certamente cresceremos aqui no conhecimento aqui bíblico e será um tempo bastante proveitoso. Entendo, obrigado. Vamos começar pelos versículos 1, 2, um pouco de geografia. Onde era a piscina de Betesda? Depende da pronúncia, porque depende da tradução do texto original. Onde a gente fica lá em Israel? Pode nos informar um pouco? Sim, essa piscina ela fica em Jerusalém. É uma distância curta até o templo de Jerusalém, que Sim. estava ali naquele templo erguido, né? Então, ela está ali naquela região, e o nome Betesda significa Casa de Misericórdia. Então, acreditava-se que aquele lugar era um lugar onde a pessoa que necessitava de uma cura, ao ir ali, recebia a misericórdia de Deus através do balançar da água e ela descendo ao tanque. Sim. E aqui com a produção vamos deixar alguma foto, para mostrar, Agora fica na igreja de Santa Ana, em Jerusalém. Vamos jogar também o link na descrição. E lá fica um homem doente, dentro dessa piscina, Vamos pensar também que a piscina do passado não é uma piscina de hoje. Não era uma coisa medicinal, Como você poderia descrever essa piscina? Ela foi encontrada por alguns escavadores em 1957. E pelas medidas que eles calcularam, tem 1.000 metros quadrados. Então, é uma piscina grande, é uma piscina relativamente grande. E eles puderam ali, então, escavar. Foram padres brancos da Ecology Biblique que foram ali, escavaram e puderam ali encontrar esse tanque. E é curioso que depois vieram os impérios bizantinos e outros impérios otomanos que tomaram conta daquela região ali do Oriente Médio, e os cristãos haviam construído uma igreja. Essa igreja foi destruída por esses impérios, mas a escada que foi construída para acessar o tanque como uma forma de visitação, uma forma de turismo, permanece lá até os dias de hoje, como nós veremos na foto que está vamos mostrar a foto aqui, Algum teólogo fala que durante essa festa dos judeus tem até mais de 3.000 pessoas doentes, Então a gente pode imaginar o cheiro, o sofrimento, da época, porque talvez podemos ler um pouquinho o versículo 3, do Mestigásia, não sei qual é a sua tradução, você quer ler o versículo 3? Sim, a minha tradução é a Revista Atualizada, e o versículo 3 diz assim: Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E o versículo 4 continua: esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo e agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Entendo. Bom, agora tem uma pergunta que tem que fazer, que muitos comentários fazem. Qual a sua opinião sobre esse anjo? Ele é na sua opinião, uma crença falsa, de superstição? Superstição, ou você acha que é um anjo de Deus? Qual a sua visão sobre esse anjo? Então, o judeu, de forma geral, ele não acreditava na veracidade desses milagres que aconteciam em Betesda. Então, para eles, havia certa dificuldade em acreditar nisso. Mas,
nós podemos entender que, de alguma forma, alguém foi curado em algum momento ali, e por isso existia toda essa simbologia que estava por detrás. Agora, posteriormente, foi encontrado ali no tanque oferendas a uma mulher chamada, talvez uma rainha, uma deusa, algo do tipo, chamada Pompeia. E essa foi encontrada no 2º século depois de Cristo. Então, mas esses elementos que foram encontrados, na verdade, remetem a dias anteriores aos dias de Jesus, o que pode dar a conotação que, na verdade, se tratava de uma crença pagã, de uma crença não cristã, e não propriamente uma crença do cristianismo, algo que eu entendo que pode ser verdadeiro, uma vez que Jesus vai ali para curar o homem, né, que estava ali precisando ser alcançado ali por aquele milagre. Então, é possível que essa crença e toda essa liturgia que existia ali fosse uma elaboração de outro tipo de religiosidade, de outro tipo de profissão de fé e não propriamente cristão. Sim. Aliás, anjo existe no cristianismo, né? Porque a gente fez um programa que funciona muito bem, pode ver lá no Fórum Teológico, vamos mostrar o número. Mas aqui também eu acredito com você que esse anjo tem um lado mais de supersticioso, né? E vamos agora no versículo 6, por que Jesus falou, você quer ser curado? Final do versículo 6, na sua opinião. Ele foi tão direto como esse homem. Pensando no contexto do texto aqui no qual está inserido, o homem estava ali, na verdade a pergunta era óbvia, né? O homem estava ali buscando cura, né? Sim. Por que Jesus faz essa pergunta, então, de forma tão, assim, lógica? É isso. Porque Jesus queria, na verdade, uma demonstração de fé do homem, daquele que estava necessitando de receber a cura. Então, Jesus, ele procura esse tipo de contato, um contato que demonstraria, então, fé do indivíduo que buscava ali a cura, que buscava ser curado. Então, eu penso que isso indica justamente a vontade do homem, aquilo que está... antes de tudo, o homem precisava verbalizar, precisava colocar para fora, ó, eu preciso ser curado. E acreditava-se também que quem curava nesse local era o anjo, e Jesus demonstra a sua deidade através da cura. Jesus demonstra que ele é Deus porque ele tem o poder de curar. Então, Jesus... ele transpõe, né, a pessoa, a figura do anjo, agora revelando quem ele é de fato, o Deus encarnado que veio para fazer a sua obra entre nós. Sim, eu acho muito interessante essa noção de fé, né? Porque o versículo 8 também está escrito na minha tradução. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Aqui também... Esses são os mandamentos de Jesus, né? O que Jesus quer? Vamos reforçar também, que na minha opinião é conectado com a outra pergunta. Eu penso que ele quer encontrar fé no indivíduo, primeira coisa. Então, quando ele fala levante-se, ele está reivindicando essa fé. Pegue a sua cama, ele está ali tentando vislumbrar uma ação, uma resposta desse homem. Então, vá para sua casa, uma forma dele sair de onde ele está, ali necessitado de uma cura, para agora, então, tornar-se um homem curado. E ande, pega a sua caminhada, né? A sua nova caminhada agora, e vai, então, agora fazendo a vontade de Deus. Essa é uma questão importante para que nós destaquemos, porque Jesus... ele desejava quebrar os estereótipos religiosos da época, né? Jesus vivia num contexto onde existiam muitos estereótipos, muitos modelos estruturados e, assim, extremamente rigorosos quanto a respeito, por exemplo, do sábado, que é o dia da cura que Jesus realiza. Então,
Jesus fala, toma o teu leito. Era proibido pela lei carregar o leito no sábado. E o homem desobedece à lei porque obedece Jesus, né? Então Jesus provoca esse tipo de situação. Então, outras questões, ou todas as questões que nós podemos aqui trabalhar, elas estão contempladas aqui porque a resposta do homem demonstra, né, que esse avanço e ele transpor, né, a religiosidade da época, quebra todo o modelo estabelecido, fazendo com que ele agora, então, tenha um novo modelo, né, que é a partir da graça, da misericórdia, do amor de Jesus demonstrado, para que ele alcançasse a cura. E acho que a gente poderia fazer quase um programa inteiro, porque esse é um conceito muito importante que o grande intelectual vivo Jordan Peterson, já mencionei aqui, trabalha, esse conceito de psicologia quase junguiana, porque a ideia também, faça a sua parte, né? O Peterson escreveu um livro que foi vendido 1 milhão de exemplares, faça sua cama, né? Mas literalmente para criança. É tipo, faça a sua parte, mas Jesus vai ajudar, mas também você tem que fazer sua parte, né? Acho que nesse sentido é muito profundo e um anacronismo meio total, né? O slogan de Nike é Just Do It, né? Só faça, né? Porque talvez às vezes na vida a gente temos que fazer nossa parte, né? E porque aqui Jesus também, você falou, né? Ele é Deus, ele ajuda, ele curou, né? Sem Jesus, ele pode fazer a parte, mas Jesus faz a grande parte, né? Eu sempre digo o seguinte, escutei isso do meu pastor e sempre reproduzo essa fala, que aquilo que o homem pode fazer como indivíduo, Deus não fará. Porque o que é possível, eu faço como indivíduo. Agora, o que é impossível, isso sim, o Senhor faz. Então, o que eu posso fazer, Deus não fará. É uma atitude que eu preciso ter. Agora, o que eu não posso fazer, aí Deus age. Eu acho que também a gente você gravou um debate, né, com o Zeca, que é o programa precedente, né, sobre teologia, conceito de teologia, calvinista, arminianista, mas às vezes a gente pode ler esse texto de um lado mais sem muito teologia, né? Eu sei o que você acha, eu fico ainda aqui, porque o final é simples, né? Anda, faça sua cama, né? Sem entrar num conceito super complicado, né? De predestinação, temos nossa responsabilidade humana, né? Sim. E aqui não sou teólogo, então não vou falar como grande conceito, mas acho que essa história, talvez ela não é tão famosa que outra história do livro João, mas ela é bem pragmática, né? Ela nos ajuda, né? Mas infelizmente não posso ficar muito mais tempo sobre isso, vamos ter que continuar. Ainda com ele, mas porque Jesus falou, não peca para que não aconteça algo pior com você. Isso também podemos entrar em complexidade teológica, mas talvez pode responder um lado mais pragmático, né? Para nosso público. Ele encontrou o homem no templo, né? Depois da cura, passou algum tempo e Jesus sobe ao templo e encontra o homem no templo. Mas nesse caso, o mestre Jesus, eu penso que ele está apontando uma condenação futura. Então, olha, se você tiver algum tipo de uma outra situação, isso pode te condenar na eternidade. Então, essa segunda morte, a eternidade fora da presença de Deus, é isso que Jesus, a meu ver, está apontando. Jesus está querendo dizer, olha, não peques mais, porque é isso que ele fala, né? Jesus fala para que o homem não peque, porque o pecado gera a morte, e a morte te afasta da presença de Deus. Então, na minha perspectiva, na leitura que eu faço aqui, eu penso que Jesus está falando da eternidade, da vida após a morte. E também é difícil de saber se ele era crente, né? Acho que as escrituras não definem, né? Se ele era crente. Né? Não fica, o texto não fica muito claro, não deixa claro. Agora, possivelmente, a experiência que ele teve fez com que ele agora caminhasse com Jesus. Mas isso é apenas uma suposição extra-bíblica, né? Não, tem Bíblia... suposição aqui, né? A gente pode dar também um exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa que fuma, né? E fez um infarto, e o médico fala, não para com esse pecado e fuma mais, porque pode ser outro infarto, né?
que é muito literal. A gente também poderia ter interpretação mais complicada, né? O livro de João, ele trabalha, acho, em várias dimensões, né? É verdade. E continuando um pouco, acho que aqui também o Jesus mostra sua graça, né? Com esse homem. Porque ele ajudou ele, porque não o outro, né? Ele não merece... Bom, a graça é isso, a gente não merece, né? Exatamente. A graça é o favor imerecido de Deus, né? Eu, como pessoa, como indivíduo, mereço morrer nos meus delitos e nos meus pecados, mas a graça de Jesus, que é maravilhosa, agora faz com que eu tenha uma nova vida, porque eu aceito a graça, eu vou de encontro à graça. Deus tem a iniciativa de me encontrar e eu de me aproximar dele através da obra que o Espírito Santo faz na minha vida, me convencendo de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. E aqui, vamos lembrar, né, a cura de um paralítico, né, esse homem, é um milagre. Né? Porque o livro de João trabalha mais a palavra grega sénia, né, um sinal, mas ao final é a mesma coisa, é um milagre. Né? E por que eu falei isso? Porque ele faz um milagre o sábado. Né? E os líderes religiosos judeus da época não gostaram disso. Né? A gente pode ver no versículo 16 até mais, quer comentar isso e uma reação lógica também, né, dos judeus. Ou você acha que era ilógica? Qual a sua visão? Eles estavam pautados na lei, né? O que a lei ensinava? A lei ensinava que eles não podiam fazer nenhum tipo de atividade no dia de sábado. E Jesus... Era um pecado grave, né? Exatamente. Então, Jesus, ele não está infringindo a lei no sentido de que ele está fazendo a vontade de Deus, né? Então, a vontade de Deus era que aquele homem fosse curado. Então, por conta disso, ele age no dia de sábado. Então, nesse sentido, ele não está infringindo a lei. Ao contrário, Jesus está cumprindo a vontade de Deus nesse sentido. Os líderes religiosos, eles eram mesquinhos, eles ficavam procurando brechas na lei para tentar apontar a pessoa de Jesus, o caráter de Jesus, as intencionalidades de Jesus. Então, eles ficavam o tempo todo procurando coisas que pudessem, de alguma forma, levar a Jesus para a condenação. E esse caso é um caso clássico, mas existem outros que nós podemos encontrar, tanto no Evangelho de João como nos outros evangelhos, porque esses homens mesquinhos estavam ali preocupados com isso. Mas Deus, que sustenta o universo em toda a sua plenitude, apesar de ter feito o universo, né, tudo que conhecemos, tudo que criou, em 6 dias, ele descansa no sábado. Agora, se pensarmos na complexidade do universo, em tudo aquilo que ele precisa para agir, Deus não está trabalhando no sábado? É a pergunta que poderíamos fazer. Então, ele descansa. No dia de sábado, Deus tira uma folga, põe o pé no puff? Não, isso não ocorre. Sábado, ele continua sendo Deus. Ele continua reinando. Animais continuam... Ele continua reinando, continua tendo o controle do universo nas suas mãos, operando tudo de forma... e trabalhando no sábado. Então, isso era uma questão religiosa que não deveria ter sido dado a importância que foi dado, porque o sábado era um dia dedicado para o serviço de Deus, e não um dia que não se pudesse fazer nada, né? Mas os judeus foram radicalizando tanto isso que proibiram o homem até de carregar uma cama. Chama de legalista também, né? Legalismo, exatamente. Mas se a gente vem na percepção do judeu, né? O Jesus era um blasfemo, né? Porque... cito de novo C.S. Lewis, né? Ele falou várias vezes, né? Jesus, ou ele é mentiroso, ou ele é louco, esquizofrênico, ou ele é filho de Deus. Né? Tem outro teólogo que trabalha isso, né? Porque na percepção dos judeus, ele não pode ser o filho de Deus. Né? Porque depois a gente vai trabalhar muito nesse capítulo 5, né? A identidade de Jesus. Que ele faz tudo uma lógica, né? O logos de prólogo, né? Ele explica por quê, com testemunho, né?
Então, agora vamos entrar, né, na verdade, nessa parte mais da cristologia, né? Os versículos 19 a 23, a gente não vai ler tudo, né, aqui, mas se quer ler em casa, seria uma ótima ideia. Qual o relacionamento entre o pai e o filho? O que você aprende desses versículos? Eu penso que existe um relacionamento de igualdade. Mas como assim igualdade se Jesus está dizendo nos versículos posteriores que ele cumpre a vontade daquele que o enviou? É no sentido de que este era o propósito do envio de Jesus. Né? Jesus ele estava sentado no seu trono de glória na eternidade e Deus o envia para que pudesse morrer pela humanidade, pelo pecado da humanidade. E este ato, que é narrado lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 9, fala da teoria da kenosis, ou do esvaziamento. Então Jesus, ele está na sua glória celestial e se esvazia, toma forma humana, é obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, ao qual se dobrará todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então, essa é a obra de Jesus. Jesus vem para cumprir esse propósito de Deus. E por que Deus envia Jesus? Deus não escolhe ninguém. Porque só o próprio Deus poderia, de forma voluntária, se entregar, se sacrificar. Porque não existe homem puro o suficiente, homem que seja digno de assumir a culpa da humanidade. Jesus assume essa culpa, morrendo pelo nosso pecado, e agora então nós somos libertos. Mas só o próprio Deus poderia suprir a ira dele contra o pecado. E Jesus faz isso de forma voluntária quando ele de forma voluntária vai ali e morre de forma assim, de uma entrega imensa, profunda, né? E porque ele sabia que mesmo entregando a sua vida, ele tinha poder de reaver a sua vida, e ele faz isso de forma gloriosa, tremenda, e é maravilhoso. E a gente pode ler também que o Jesus obedece a seu pai, né? Eu sei que para alguns que não entendem muito da teologia, né, são um conceito da Trindade, né? A gente fez também um programa sobre a Trindade, pode assistir. Mas aqui, basicamente, é mais o relacionamento entre o pai e o filho. Né? O Espírito Santo não está muito tratando aqui. Você quer comentar porque o Jesus obedece a seu pai? Parece lógico, mas é a mesma pessoa, como a gente fala na teologia, né? Que o Jesus realmente obedeceu ao pai, né? E depois você quer falar também de por que só Jesus pode julgar e não o pai. Então, Jesus, essa questão do julgamento está também relacionada em aquilo que Jesus é. Jesus, ele é o rei, ele é o juiz. Jesus é aquele que reina sobre todas as coisas. Isso mostra ou demonstra a divindade de Jesus. Jesus, ele pode falar sobre a Trindade, por exemplo. O verbo, Jesus é o verbo de Deus, o logo quem comunica quem Deus é. Então, Jesus é a revelação do próprio Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que nele, em Jesus, está toda a plenitude de Deus. Então, quando você olha para Deus, quando você olha para Jesus, você encontra a personificação de Deus. E também no Evangelho de João, aqui mais para frente, no capítulo 14, nós vemos a fala de Felipe, né, com Jesus. Jesus mostra-nos o Pai. E ele fala, olha, eu estou há tanto tempo aqui com vocês e você agora vem me falar, mostra-nos o Pai? Ele estava ali diante dele, o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado estava diante de Filipe e ele estava
não estava entendendo a questão espiritual que estava por detrás. Então Jesus, ao final de tudo, ele retornará, né? No final de todas as coisas, na consumação de todas as coisas, ele retornará agora como rei e juiz. Porque quando Jesus ressuscita, ele já ressuscita como rei. Ele é Senhor, como Sim. Senhor de todas as coisas, que tem o poder Kyrios, né? sobre a morte. Kyrios, exatamente. Ele tem poder sobre a morte, sobre o inferno, tem poder sobre todas as coisas. Mas quando ele retornar no futuro, ele virá agora como juiz e julgará a todas as nações. E todas as pessoas confessarão que ele é Senhor. Obrigado. Vamos fazer uma pequena pausa musical, como pianista Giuliano, e já voltamos. No versículo 28, podemos ler claramente que Deus pode ressuscitar os mortos nos túmulos. Me parece que isso completa a famosa passagem de João 3,16. Você pode comentar? Você quer ler também o versículo? Podemos ler. Versículo 28, 28, correto? é isso, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no seu túmulo ouvirão a sua voz e sairão. E o versículo 29, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Justamente isso que acabamos de falar, né, no bloco anterior. Jesus agora terá o poder de separar aqueles que viverão com ele e aqueles que estarão ausentes da sua presença na eternidade. Então, todo morto vão ser julgados. Todos os mortos ressuscitarão para serem julgados. Agora, o cristão, ele está justificado. Então, ele não passa por um julgamento no sentido das suas obras, né? Como ocorrerá com os demais, com aqueles que não confessam o nome de Jesus. Mas o cristão, ele já, na verdade, ele já está justificado. E isso faz dele agora, faz com que ele esteja agora na presença de Deus. Então, ele não tem essa necessidade de se arrepender de novo, de ter uma vida cristã de novo, porque já viveu a sua vida antes da morte, né? Então ele está justificado, porque quando Deus nos olha hoje na nossa humanidade, ele nos vê agora através do sangue de Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sim. Isso é a base da teologia cristã ortodoxa, né? Eu acho interessante que o John MacArthur, um famoso pastor americano, diz: o tema central do Evangelho de João é que Cristo veio para dar vida eterna aos mortos espirituais. Frase linda, né? Sim. Jesus, ele ressuscitou Lázaro, por exemplo, né? Sim. E o que ele deseja realizar no interior de cada ser humano é um novo nascimento. Nos transportando agora do reino das trevas para o reino do filho do seu amor, como diz Paulo aos Colossenses, do versículo 13 ao versículo 16. Então, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos alcançou e nos transportou. Sim. Então, existe a questão da ressurreição física, Jesus faz isso com Lázaro, mas o que Deus deseja fazer em
cada indivíduo, em cada ser humano, é que nós nasçamos de novo, de dentro, da água do Espírito, como ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 3. É isso. É de lá que nós precisamos nascer. Eu preciso nascer de novo nesse sentido, viver uma nova vida, um novo tempo na presença de Deus. Essa coisa a gente já trabalha em outro programa, né? O espiritual, Sim, mais importante que o material, né? E aqui a gente termina essa parte que, na minha opinião, é um pouco complexa, que é muito teológica, né? Mais para você que para mim, que sou mais do mundo do jornalismo. E agora vamos entrar numa fase, porque aqui era a identidade de Jesus, né? Que Jesus é Deus, né? E agora vamos entrar um pouco mais, na minha opinião, no lado um pouquinho jurídico, né? Porque ele usa testemunha. Então, a partir do versículo 31. O pastor Samuel, por que o Jesus se compara a João Batista, primeiro? Bem, Jesus, ele é contemporâneo de João Batista, né? Então, muito do que ocorre no ministério de Jesus tem relação com o ministério de João Batista, né? Então, eles estão ali, são líderes religiosos proeminentes em sua época. João Batista não vive muito tempo porque é decapitado, mas ele consegue angariar para si muitos discípulos, né, muitos seguidores, que muitos deles pensam que o próprio João Batista é o Messias, né? Verdade. Apesar de João Batista ter declarado... Essa rivalidade que a gente viu, né? Entre o ministério de João Batista e Jesus. Ter declarado com todas as letras que ele era aquilo que Isaías vai dizer lá no seu livro, a voz que clama no deserto, que está preparando o caminho de Jesus, né? Então, entendo. E criou-se, de alguma forma, algum tipo de rivalidade, como você ressaltou, entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Os discípulos de João Batista reivindicavam, né, esse tipo de autoridade espiritual para João Batista, coisa que ele nunca buscou, nunca teve, porque ele tem uma outra característica ministerial, que é justamente de preparar o caminho que Jesus veio estabelecer. Mas o testemunho que João Batista dava a respeito de Jesus era importante, porque validava, é como se João Batista carimbasse como algo verdadeiro. Olha, aqui está alguém que está falando a verdade. Então, era muito importante esse tipo de situação. Mas Jesus, ele procura vários testemunhos que não precisam dele. João Batista, os milagres de Jesus também é um testemunho. O próprio Pai e a própria Escritura dão testemunho de Jesus. Né? Então não é só uma questão do testemunho ali daquele momento, mas o que veio posteriormente, as realizações do milagre, o próprio aqui enfermo aqui no tanque de Betesda, como nós lemos aqui no começo desse capítulo, dão testemunho de quem Jesus é. Então, ainda que João Batista fosse um convalidador, né? Ele convalidasse aquilo que Jesus estava realizando, tudo que veio posteriormente também convalidou aquilo que Jesus é. Sim. Ele recebeu o testemunho do próprio Deus, os milagres e a própria Escritura dando testemunho de quem Jesus é. Então isso é bastante importante. Porque você cita essa Escritura, né? A gente pode ler no versículo 39. Na minha opinião, Jesus é muito racional, ele cita essas escrituras, mas os judeus não estão convencidos. E também mostra, acho que a gente sempre deve acreditar, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né, nas profecias. Nesses versículos que nós trabalhamos aqui, no versículo 31 ao 39, Jesus está explicando a sua missão. E não somente o que ele estava realizando, mas também aquilo que ele realizará futuramente. Ele não está explicando apenas a sua característica ali como redentor da humanidade, mas aquilo que ele faria futuramente, que é justamente ser o juiz que julgará todas as coisas. E mesmo com esse testemunho de João Batista, dado pelo próprio Deus também acerca da missão redentora de Cristo, os judeus rejeitaram aquilo que Jesus estava fazendo. E esse testemunho ofereciam
a vida eterna que só Deus podia dar através de Jesus. E isso Sim. não ficou assim claro para os judeus e eles rejeitam. E isso já está predito quando lá no prólogo de João, né? Quando nós vemos o capítulo 1, João fala do versículo 10 ao versículo 12 que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para os judeus e os judeus não receberam. Sim, verdade. Então nós vemos que a obra de Deus, ainda que ela seja completa, existem aqueles que negam a graça. Mas eu vou reforçar, por que você acha que tem essa resistência, como podemos ler no versículo 39, dos judeus? Porque o Jesus ele é muito racional, ele cita as escrituras, né? Acho que se chama a Tora, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia, escrito por Moisés. Torá, depende de quem fala. Ou Pentateuco, né? Que é um termo mais clássico, né? Será que é difícil de ver, pensei, as profecias nos Pentateuco? Porque Jesus, ele fala, aqui tem profecia, parece, na minha percepção. Por que o judeu não entende isso? Então, eu penso o seguinte, que quando nós vamos ensinar teologia, falar sobre teologia, nós temos sempre que fazer com que o Novo Testamento seja transposto sobre o Antigo Testamento. Entendo. Isso é importante por quê? Porque todas as simbologias, as tipificações, as profecias apontam para um Redentor futuro, apontam para Jesus, que veio, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Então, Jesus cumpriu tudo aquilo que diziam os profetas. E muitas vezes nós parece que paramos ali e ficamos apenas esperando o que virá. Os judeus esperam o Messias até hoje. Muitas profecias que foram proferidas no Novo Testamento se cumpriram já entre o povo judeu. Mas eles continuam ainda esperando talvez um grande líder político, religioso, que conclame uma guerra em nome de Jeová ou de Yahvé, como você preferir falar, e vá lutar uma guerra santa para conquistar todas as coisas. E Jesus não é esse líder. Jesus é um homem de amor, de paz, compassivo, longânimo, justamente o contrário de toda essa esperança que talvez, né, eu não tenho certeza se os judeus esperam esse líder, mas parece-me que esse líder religioso para eles tem uma tamanha importância que Jesus não jamais deu ênfase ou tentou ser. E a gente sempre pode citar o Isaías 53, né? Sim. Que é tão clara, que não é um rei que sofre, né? Exatamente. Mas isso eu não quero ofender a comunidade judaica, mas é lógico que nós pensamos, né, como cristão, que o Jesus é o Messias de Isaías 53 e do outro capítulo de Isaías, né? Isaías 53 é muito interessante esse texto, porque apesar de Isaías ter vivido 7 séculos antes de Jesus, né, 700 anos aproximadamente, ninguém narra, pelo menos na minha percepção, né? Ninguém narra a crucificação como Isaías. Não, às vezes a gente fala o 5º evangelho. Mas aqui minha pergunta, talvez não fique claro. Isaías é super claro, né? Eu acho. Mas será que o Pentateuco, né? Talvez não é tão claro. Pode ser uma desculpa para o judeu. Porque não sei se o Jesus ele poderia falar do Isaías. Mas ele falou dos livros de Moisés, né? Não sei se você entende minha pergunta. Sim, mas o judeu, assim como o cristão também, ele acredita nas profecias do Antigo Testamento, tanto nas do Pentateuco, da Torá, como também no livro de Isaías. É riquíssimo, né? Toda a teologia do profeta Isaías é algo maravilhoso, algo rico, algo muito profundo. Mas o que eu acho interessante é que muitas vezes as pessoas querem segmentar a coisa, né? Romper a coisa. Olha, uma coisa me serve, então isso eu vou seguir. Não, a obra, ela é redentora, ela é maior, né? Que revela um redentor. Esse redentor já veio e os judeus não aceitaram. Infelizmente, continuam presos à sua lei, à sua religiosidade, né? Guardando o sábado, coisas cego, desse tipo. Basicamente. Porque também o Jesus repreendeu líderes judeus por sua incredulidade. Ele falou no versículo
versículo 40, você não quer vir até mim, né? Isso é muito claro, né? E... Bom, também uma pergunta que, continuando um pouquinho na Torá, né? Acreditar em Moisés significa acreditar em profecias? De novo, mais ou menos a mesma pergunta. Porque eu não sou um grande especialista dos 5 primeiros livros da Bíblia. Tem Gênesis, depois tem Êxodos, que são super famosos, que muitas pessoas de nós conhecem. Será que tem muita profecia, né, em Gênesis e em Êxodos? Porque Isaías é claro, né? Isaías, para mim, é 1 mais 1 igual a 2. Gênesis, Êxodos e depois os 3 outros livros, né, que posso ler de cor, Levítico e Deuteronômio, né? Levítico, Números e Deuteronômio, né? É. Bom, Gênesis, no capítulo 2 já fala, né, da serpente que pisaria, o homem pisaria a cabeça da serpente. Entendo. E essa lhe pisaria o calcanhar, né? Ah. Então ali já existe uma simbologia que aponta para Jesus, né? Entendo. Esse homem que pisa a cabeça da serpente. Obrigado, é o próprio Jesus. Entendo. Agora, os outros livros, existem simbologias, né, a respeito de Jesus. Por exemplo, em Êxodo você encontrará Moisés erguendo a serpente no deserto, né? E você encontrará isso no Evangelho. Sim, quando Jesus já falou sobre isso, né? Exatamente. Então, assim como a serpente foi levantada... Capítulo 3, né? Assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também será levantado. Depois, Levítico fala das leis sacerdotais, né? Então, ali, sobretudo, existe muita simbologia que se aplica à pessoa de Jesus. Entendo. Né? Jesus como Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro ali foi estabelecido para o sacrifício. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João Batista declara isso, né? Entendo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro de Números, que é um livro de recenseamento, existem outros tipos de simbologia, porque resgata também algumas coisas da lei. Entendo. E depois o livro de Deuteronômio mostra um Deus que fala de forma bastante clara, bastante dura, e fala para as pessoas se arrependerem, coisa que Jesus também vai anunciar no Novo Testamento. Super lógico, né? Existem essas coisas, mas está muito mais relacionado às tipificações, às simbologias que existem no Antigo Testamento do que propriamente em profecias. A não ser Gênesis capítulo 2, que fala especificamente do homem descendente de Eva e Adão e da serpente. Sim. É possível que nos outros não existam profecias assim diz o Senhor ou coisa do tipo, né? Entendo. Como existe, por exemplo, no livro do profeta Isaías. E talvez também o fato que Jesus menciona claramente o Moisés, por exemplo, versículo 46, é que ele passou por esse problema de curar de sábado, né? Porque também eu imagino que ele quer mostrar, né, esse legalismo. O Moisés, ele criou as leis, talvez não para... Não sei se você quer reforçar sobre qual era o papel de Moisés nas leis, né, na história, né? Moisés é o líder libertador da nação de Israel, né? Sim. O homem que Deus levanta para libertar Israel, para libertar o seu povo, né? Que também... Não para escravizar, né? Porque também, as leis, elas às vezes escravizam. Muitas vezes mais escravizam, de 600 exatamente. Né? Então, muitas vezes, o próprio Moisés também é tido como um tipo de Jesus, né? Um tipo de Cristo. Entendo. Porque ele aponta em algumas das suas características coisas que você encontrará na pessoa e no ministério de Jesus. Então, isso é bastante interessante. Mas, ao mesmo tempo, existem outras coisas que estão implicadas aqui, né? A lei, ela está composta de muitas questões que vão tratar de ritos, de questões assim religiosas que são de suma importância para o judeu. Mas o autor
aos Romanos, né, Paulo vai dizer o seguinte, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Então, não existe mais agora a lei que possa ter autoridade sobre o cristão, porque se finda em Jesus. Jesus consuma todas as coisas e nele a lei se finda. Paulo, um judeu, fariseu dos fariseus, Sim. convertido, escreve essa carta aos cristãos romanos e declara isso com todas as letras. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Então, acabou a lei. Então, se nós hoje temos uma perspectiva, por isso que eu ressalto novamente, é sempre importante transpormos o Novo Testamento por cima do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento, para que nós tenhamos clareza que o Antigo Testamento está apontando para a pessoa de Cristo. Entendo. Eu acho interessante de mencionar Paulo, né, que escreveu Romanos, que é talvez o maior livro da teologia, entre aspas, do Novo Testamento, porque esse capítulo ele não é tão simples de entender, né? E imagine que o Paulo ele nos ajuda a entender, né? O livro dos Romanos, que estudei uma vez, que é bastante complexidade, mas dá luz, né? Porque eu quero concluir agora sobre esse capítulo 5, né? E parece que ele é bastante claro sobre a Trindade, né? E especialmente esse relacionamento entre o pai e o filho. Você quer concluir um pouco sobre isso, né? E o Espírito Santo, na verdade, não é mencionado aqui, mas não significa que não é mencionar que não existe, né? Sim, o Espírito Santo ele é mencionado em muitos outros textos, né? No próprio Evangelho de João, muitas outras vezes, né? Jesus fala a respeito do Espírito Santo, demonstra a obra que ele fez naqueles dias e faria posteriormente nas nossas vidas. Então, tudo isso está contemplado aqui no Evangelho de João. Agora, esse capítulo, aqui nessa parte mais final do capítulo, Jesus ele está citando o profeta Isaías, que é chamado do profeta messiânico, né? Não existe nenhum outro livro ou nenhum outro profeta no Antigo Testamento que fale tanto a respeito da pessoa de Jesus como Isaías. Existem várias profecias a respeito de Jesus. Por exemplo, Isaías 40, versículo 3, fala do advento de Jesus. Sim. Sua concepção virginal, lá no capítulo 7, versículo 14. O cenário do seu ministério, no capítulo 9, versículo 2. Sua identidade e eternidade de seu trono. Desculpem-me, sua deidade e eternidade do seu trono, no capítulo 9, do versículo 6 e 7. A retidão e a beneficência do seu reinado, no capítulo 32, do versículo 1 ao 8. Sua justiça e bondade, do capítulo 42, do versículo 3, 4 e versículo 7. E outras profecias em vários outros locais, né? Zacarias, o livro de Salmos fala muito a respeito disso, e outros livros do Antigo Testamento que falam a respeito da pessoa de Jesus. Então, é muito claro que o Antigo Testamento está sempre apontando para Jesus. Entendo. Muitas das profecias, muitos salmos que foram cantados, celebrados, falam da pessoa de Jesus, né? Se pensarmos, por exemplo, em Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará da terra. Como assim? Jó viveu muito tempo antes de Jesus. Jó é contemporâneo de Abraão, ali mais ou menos com os patriarcas, muito tempo antes de Jesus, e fala de um Redentor que levantaria da terra, que ressurgiria. Sim. Se isso não é algo profético, que se concretiza em Jesus, não sabemos mais então o que é. Porque é algo realmente maravilhoso. Então, tudo que Deus faz tem um propósito final. E o livro de Isaías, ele é muito citado por Jesus por conta disso, porque Jesus fala a respeito de Isaías, porque Isaías fala muito dele. Então, existe essa reciprocidade aqui, né? Essa troca. E isso é algo maravilhoso. Mas também a gente sabe o final da história, né? Que o Jesus morre, né? Até ele não tem sucesso para convencer o judeu, né?
que o livro vai, algum capítulo também isso, né? Parece sempre ter mais problema com os judeus, né? Que começa a se acumular, né? Para terminar, qual a sua conclusão, talvez mais prática, aplicação que você poderia passar para... Também, por que não mencionar um pouquinho a cura do paralítico, né? Um pequeno resumo. Vamos concluir com essa sua fala. Bom, eu penso que o texto aqui ele apresenta pontos bastante importantes para nosso entendimento. Primeiro que a cura do paralítico, ela expõe a deidade de Jesus, né? Ela expõe que Jesus é Deus. Então, Jesus, ao curar aquele paralítico, demonstra que ele é Deus. E é interessante, no caso do paralítico, que Jesus não está preocupado em ser mencionado para os líderes judeus, né? Não falamos sobre isso no começo do programa, mas Jesus não está preocupado em não se revelar para os judeus. Tanto que ele entra lá no templo, como você está carregando a sua cama? E aí ele fala, mas o homem ali me curou. Nem sabia quem era Jesus até encontrar com Jesus na frente dos judeus. Graça total, né? Então ali, de fato, ocorre, né? Jesus, de fato, mostra que ele que tem poder de curar. Mostra ainda que devemos fazer o bem, né? Jesus fazia o bem, independentemente se realizamos coisas, né, para Deus em um dia específico, né? Que era o caso do judeu. O judeu às vezes podia viver, não digo que é o caso, mas ele poderia muitas vezes viver uma vida desregrada a semana inteira, mas no sabá ele se purificava. Então, religiosidade não muitas vezes não aproxima o seu coração ao coração de Deus. Gera hipocrisia, né? Exatamente, isso muitas vezes tem a ver com essas coisas, falsidade, um caráter que está longe daquilo que Deus deseja que nós de fato façamos, e nós precisamos ter uma vida que declare quem Jesus é em nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não posso ser cristão no domingo quando frequento a minha igreja num culto. Vai no dos lados, né? Eu vou lá, um dia, né? Senão eu vou virar um religioso. Não. E Jesus não me chama para ser um religioso, ele me chama para ter um relacionamento com ele. E relacionamento pressupõe, muitas vezes, escutar, exercer ou exercitar determinados ensinamentos que Jesus... E isso muitas vezes faz com que nós saiamos do nosso... de onde nós estamos. Então, outra coisa é que Jesus, ainda pensando, né, na questão ali da cura, Jesus ele vai quebrando esses estereótipos religiosos. Então, tudo aquilo que estava construído pelo judaísmo, Jesus destrói no sentido de que ele mostra que existe algo novo, algo além. A nova aliança demonstra algo que viria depois. Ainda a questão do testemunho que deram a respeito dele, mas não só as pessoas, mas a Escritura, o próprio Deus e outras pessoas, os milagres e outras pessoas que fizeram, também demonstram quem Jesus é. E para entendermos o Antigo Testamento, é sempre importante que nós possamos fazer com que o Novo Testamento seja contemplado. Isso é de suma importância. Xavier, se nós queremos entender teologia, nós precisamos entender esse princípio. Porque senão nós levaremos para dentro das nossas igrejas chofars, bandeiras de Israel, que os homens usaram kippar, os homens usaram aquela estola sacerdotal, coisas que está espalhado dentro das igrejas cristãs, mas que são elementos de uma outra religião, de uma outra profissão de fé, que é o judaísmo. Então, nós precisamos resgatar o cristianismo mais simples, né? Mais puro, no sentido de que... Sem muita superstição. Exatamente, eu não tenho que entender, trazer esses elementos para dentro do cristianismo. Não, eu tenho que, ao transpor o Antigo Testamento, o Novo Testamento sobre o Antigo Testamento, eu vou entender as simbologias. E todas essas coisas que são
exteriores, na verdade, elas precisam estar no meu interior. Se no judaísmo isso existia exteriormente, agora isso precisa estar na minha vida de cristão interiormente. Por exemplo, o judeu, quando jejuava, colocava pano de saco e cinza na cabeça. Ninguém precisa fazer isso quando jejua. A Bíblia fala que quando nós jejuamos, nós temos que ir para o nosso quarto, trancar a porta e falar com Deus, né? E Deus, na nossa intimidade, nos responderá. Então, isso é uma atitude interior, não exterior. Nenhum cristão precisa vestir pano de saco, apesar que tem um líder religioso aqui no Brasil que faz isso, né? Mas, enfim, não existe essa necessidade de exteriorizar um comportamento que precisa ser interior. Então, nós precisamos ter muito cuidado de não judaizarmos a igreja, né? Que parece que esse povo dos dias de Jesus, ainda aqui não existia igreja, né? Mas já existiam os discípulos de Jesus, eles queriam influenciar essas pessoas para voltarem às práticas judaicas. E Jesus condena isso veementemente. Depois nós veremos a condenação disso nas cartas do apóstolo Paulo, tanto em Romanos como em Gálatas. A carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, muitas vezes, né, parece que é Paulo que está falando, mas não existe clareza, né? O autor não se proclama, não se denomina ali no início da carta, como acontece nas outras cartas paulinas, por exemplo, ou nas cartas de João e de Pedro. Então, nós precisamos deixar com que esses rudimentos do judaísmo fiquem para o judaísmo. Sim. E quando nós estudamos, sobretudo, né, a carta aos Hebreus, que é uma carta para um público judeu, nós veremos que todos aqueles elementos estão ali contemplados, né? O sacerdócio de Jesus é segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Verdade, né? Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, Jesus é o sumo sacerdote para todo sempre, né? E todos os outros elementos que são trabalhados, né, na carta. Então, isso é maravilhoso. Então, nós precisamos tentar fazer com que a igreja caminhe por um cristianismo simples e não trazer esses elementos que não são cristãos, são judeus, para dentro do cristianismo. Né? Porque isso cria um sincretismo desnecessário. De novo, C.S. Lewis fala de um cristianismo puro e simples. Puro e simples. Eu estava pensando nesse livro dele. Porque é verdade, né? Não precisa ficar muita complexidade. Não precisa. O evangelho, na verdade, é anunciar quem Jesus é. Sim. Jesus é o Salvador da humanidade e todo aquele que acredita, todo aquele que se rende é alcançado por sua graça maravilhosa. Tá. O evangelho é isso. Quando nós entendemos isso e proclamamos isso, tudo fica simples de fato, como propunha C.S. Lewis. Obrigado. Foi muito claro o seu resumo final, gostei. E esse capítulo 5 foi muito interessante. Talvez não é tão conhecido, lógico, que é o capítulo 3, o capítulo 4, mas foi muito interessante de trabalhar esse capítulo inteiro, né? E logo vamos entrar no capítulo 6. Então, até breve. Obrigado, pastor Samuel, e até logo. Tchau. Tchau.